É que a gente conversa agora com o advogado tributarista e professor de Direito Tributário, Diego Diniz. Doutor, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela gentileza por atender ao nosso convite. Bem-vindo. Vitor, o prazer é meu. Doutor, queria que o senhor nos explicasse na prática o que é que muda a partir dessa decisão da Câmara dos Deputados. Bom, ponto fundamental é que nós retornamos ao voto de qualidade no âmbito do CARF, como ele existia pré-alteração por meio do artigo 19E da Lei 10.822. Na verdade, o que nós tínhamos antes, né, há mais ou menos 5, 6 anos atrás? Uma vez havendo empate, sempre prevaleceria o voto do presidente da turma. E o presidente da turma no CARF é sempre um representante do fisco, é um auditor fiscal de carreira que está na posição de conselheiro do CARF. Lá com a lei da transação, em 2020, houve uma alteração nesse dispositivo, a inserção do artigo 19E, que alterou esse cenário para dizer que, na hipótese de empate, prevaleceria automaticamente a vitória do contribuinte. É importante dizer que no cenário anterior da previsão normativa do decreto 7235, na sua originalidade, na sua previsão original, na hipótese de prevalecer o voto do conselheiro presidente, representante do fisco, não era necessariamente dizer que a vitória seria do fisco. Prevalece o voto do presidente, podendo ele votar com o contribuinte, dando provimento, eventualmente, ao recurso do contribuinte ou da Fazenda Pública. É bem verdade que, na prática, na maior parte dos casos, havia uma tendência de manutenção das exigências fiscais. Agora, com essa nova lei aprovada, no dia de hoje, nós voltamos a um modelo intermediário, porque lá atrás se mantinha a decisão de acordo com o voto do presidente, e na hipótese de manutenção da exigência fiscal, sem qualquer alteração no que diz respeito à cobrança de multa e juros, né? Elas eram mantidas, esses valores eram mantidos integralmente, assim como o crédito tributário. Agora não, com o que foi votado e aprovado no dia de hoje, uma vez proferida a decisão e havendo empate no julgamento por parte dos conselheiros, o presidente do tribunal, o presidente da turma, melhor dizendo, o representante do fisco, ele vai proferir a decisão, seja ela em favor do contribuinte, seja ela em favor da Fazenda Pública. Sendo a decisão favorável à Fazenda Pública, mantém-se a exigência do valor principal de tributo, mas afasta-se toda a multa existente e, na hipótese do contribuinte pagar esse valor principal mantido em até 90 dias depois do trânsito em julgado da instância administrativa, ele pode fazer o pagamento também com a exclusão dos juros moratórios, inclusive propondo o pagamento parcelado em 12 vezes e podendo até mesmo fazer esse pagamento se aproveitando, no caso de pessoas jurídicas, eventualmente de precatórios e pessoas físicas também, e no caso de pessoas jurídicas ainda eventualmente pagando com base de cálculo negativa de CSL ou prejuízo fiscal. E qual a avaliação do senhor, doutor, sobre essa decisão da Câmara? Ela é correta? Esse novo equilíbrio de forças nos julgamentos é correto? Lhe parece o desenho adequado, doutor Diego? Bom, Vitor, na verdade, assim, se a gente for analisar num retrospecto um pouco mais amplo, olhando aí nos últimos 10 anos, o que a gente vê no dia de hoje é uma posição intermediária daquilo que nós tivemos no passado recente. Num primeiro momento, onde prevaleceria a decisão do presidente de turma, independente, e no caso de manutenção das exigências com todos os consectários, multa e juros, e depois com a exclusão total do valor integral do débito. Não há dúvida que a proposta aprovada hoje, ela traz um ponto intermediário. O ponto passível de crítica do que foi aprovado hoje é que me parece, no primeiro momento, que talvez essa proposta, como aprovada, ela cabe por fomentar com que os contribuintes litiguem, que eles procurem a via administrativa. Então, eu não sei até que ponto isso, de fato, é uma vitória do governo. E digo isso no seguinte sentido. Hoje, o contribuinte, se ele paga o tributo, ele está numa posição, talvez, quase que equivalente daquele que resolve litigar e sai derrotado na instância administrativa com voto de qualidade. Qual a diferença? Que esse sujeito que sai derrotado com voto de qualidade na instância administrativa, ele ainda pode pagar, sem multa e sem juros, assim como aquele que paga pontualmente, mas em 12 vezes
e ainda se valendo eventualmente de prejuízo fiscal, de base de cálculo negativo, ou seja, sem desembolso, muitas vezes, necessariamente de dinheiro para pagamento de tributo. Situação essa que aquele que paga pontualmente, o contribuinte adimplente, não tem. Benefício esse que o contribuinte adimplente não tem. Então, isso pode, em alguma medida, ser um fomento para que os contribuintes busquem a via administrativa para discutir débitos tributários frutos de auto infração. Doutor, permita mudar um pouquinho de assunto, aproveitando a especialização do senhor no direito tributário, queria ouvi-lo sobre o que foi o grande destaque da semana na agenda política, na agenda do Congresso Nacional, que foi a aprovação da reforma tributária. Quais são as impressões do senhor sobre o texto final, doutor? Veja, Victor, eu costumo brincar com os meus alunos, às vezes, sala de aula, que o ótimo ele é inimigo do bom. Nós não tivemos a melhor reforma tributária possível, mas me parece que caminhamos para um cenário melhor do que nós tínhamos no âmbito do sistema tributário nacional. E o primeiro ponto que eu destaco é a tentativa, e me parece que isso vem com as mudanças legislativas aprovadas na noite de ontem, na noite histórica de ontem, no sentido de reduzir complexidades tributárias, né? Você ter tributos pautados com uma mesma base, mesmos fatos geradores, sem regimes distintos, evitando tratamentos, né, com algumas exceções, raras exceções, mas evitando particularidades em tratamentos tributários. Tudo isso é muito importante para que se tenha uma maior previsibilidade do sistema tributário, o que, consequentemente, traz segurança jurídica e, consequentemente, sedimenta o caminho para investimentos no Brasil, né? Torna o país um país mais previsível tributariamente, que, consequentemente, acaba sendo um atrativo para investimento. Então, me parece que, embora não tenha sido a melhor reforma do mundo, não tenha sido a reforma ideal, que me parece que é sempre impossível de se atingir, o resultado, comparado com o que nós temos de sistema tributário, ele é positivo. Demos um passo importante por uma racionalização do sistema. E para o setor de serviços, doutor, qual vai ser o impacto? Vários representantes de vários setores, né, vários segmentos do setor de serviços têm se manifestado alertando para a possibilidade de aumento de preços, né? Afinal, haveria um aumento da carga tributária e isso chegaria ao consumidor final. Na análise do senhor, doutor Diego, é justamente isso que vai acontecer? Me parece que sim. Dentre os diferentes setores econômicos, o setor de serviço, com a reforma, é o setor que vai ser mais onerado tributariamente com essa reforma. Todavia, é importante a gente destacar que quando a gente fala no setor de serviço, em regra, quem toma serviço são pessoas que têm uma condição econômica melhor e, consequentemente, têm um maior poder econômico para arcar com os valores dos tributos que estão ali embutidos no preço. Em contrapartida, um outro ponto também que merece destaque, embora há, sem sombra de dúvida, um aumento do impacto da carga tributária no setor de serviços, é importante destacar que nós vamos ter em contrapartida uma redução, e assim se espera, uma redução do impacto tributário nos outros setores, como, por exemplo, nas indústrias, atacado, varejo, e, consequentemente, isso, pensando na economia como um todo, acaba refletindo com um ganho econômico. Você vai gastar mais, né, o consumidor, no final das contas, ao pagar o preço de um serviço, de um bem industrializado, de um bem comercializado, ele vai pagar mais naquele preço decorrente da prestação de um serviço, mas ele tende também a pagar menos naqueles bens decorrentes de uma compra e venda de um bem industrializado, enfim. Então, talvez isso venha a equilibrar esse aumento tributário que se terá para o setor de serviços do que diz respeito à perspectiva do consumidor final. E, de acordo com o que já deu para levantar até agora, doutor Diego, das informações, a reforma brasileira está em linha com o que é praticado em outros países. O nosso sistema tributário passa a ser semelhante ao que há de melhor no mundo, de referência do mundo quando se fala em cobrança de impostos, ou não? Ainda está defasado o nosso sistema? Qual a avaliação, doutor? Veja, Vitor, vamos lá, nós nos aproximamos um pouco mais daquilo que é praticado no âmbito internacional, né, com algo que é parecido com o IVA, né, mas é óbvio que com particularidades próprias do nosso país e da nossa realidade. Me parece que também nós não temos, e nem deveríamos ter a pretensão de querer promover uma reforma tributária
com o objetivo de aqui implementar, por exemplo, um padrão tributário que se tem na Suécia, que se tem na Suíça, porque a realidade nossa é completamente diferente desses países. A começar pela enormidade de entes tributantes com competência tributária que nós temos no país. 5 mil e tantos municípios, 27 estados, Distrito Federal, mais União, enfim. Ou seja, nós temos uma complexidade que é muito própria da organização federativa que nós temos no país. Então, me parece que nós, sim, nos aproximamos com melhores práticas internacionais, embora, não há dúvida, que a reforma que foi aprovada ontem não é uma fotocópia e nem deveria ser, e nem seria possível que fosse de países como países da União Europeia ou coisa do gênero. Perfeito. Doutor Diego Diniz, advogado, tributarista e professor de Direito Tributário, obrigado mais uma vez pela presença conosco. Uma boa noite, ótimo final de semana, doutor. Eu que agradeço, Vitor. Para você também e para todos que nos assistem. Um abraço. Obrigado, um abraço.